Te amamos, Pai. Amém? Juízes, pode se assentar, queridos. Juízes, estamos estudando o livro de Juízes. Gênesis, Levítico, Números. Não, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes. Estamos andando bem, não é isso? Semana passada abrimos esse tempo dos juízes, falando de Sansão e conversando sobre o problema do nosso eu. O nosso eu que batalha contra nós. O nosso pior inimigo. O nosso eu. Juízes, capítulo 11. Graças a Deus. Eu conto essa história, mas teve uma fase na nossa vida que nós tínhamos uma pasta com muitas músicas. Isso é o louvor devido, ó. Nós tínhamos uma pasta com muitas canções e o Senhor pediu para a gente validar quais delas eram bíblicas e de fato tínhamos coragem de propor. E aí sobrou 7 canções de uma pasta. E aí começamos tudo de novo, a pensar a música, a pensar essa parte do culto, que é prestar um louvor devido, né? Começamos a reconstruir tudo, tiramos todos os instrumentos, começamos só com voz de novo, aí fomos encaixando instrumento por instrumento, e hoje estamos incluindo mais pessoas que já vêm dessa construção, ou que já percebia essa construção dentro de si, que não aceitava mais cantar só por cantar, que tinha que ter sentido, né? E graças a Deus, talvez não tenha aquela pomposidade, aquele glamour, mas é o mínimo depois de alguns anos do que estamos construindo. Bom, meus irmãos, hoje eu me preparei para servir vocês com Juízes, mais uma história de um juiz, e a história dele é a história de Jefté. Não sei se você conhece esse homem, mas nós vamos estudar um pouquinho sobre Jefté. Um homem que tem muito a nos ensinar. Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1. Hoje eu quero falar com os coadjuvantes, com aqueles que nunca conseguiram tirar nota 10, com os medianos, com os medíocres. Muitas vezes usamos a palavra medíocre pejorativamente, mas o sentido dela original, ou a palavra, significa aquele que está na média, né? E essa palavra, eu quero pedir licença aos primeiros lugares, e essa palavra é para você, os que estavam na média. Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim a história: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté: Vem e seja nosso chefe, para que combatemos os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade:
Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e seu nosso chefe, sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Vá comigo para o versículo 29. 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando esse por Gileade e Manassés, passou em Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da minha porta passar, da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou de Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única de Jefté. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando viu a sua filha, ele rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, tu me faz prostrar por completo, porque passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizesse voto ao Senhor, faça, cumpra, pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isso, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel. Capítulo 12, versículo 7. Jefté, o gileadita, julgou Israel 6 anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Que história, viu, pessoal? Que história desse homem. Israel aqui está vivendo um ciclo ou ciclos de obediência a Deus, de prosperidade e também de desobediência logo ali. Culto a outros deuses, declínio espiritual, disciplina de Deus. Então, ora o povo se voltava para Deus igual a gente, né? E Deus ouvia o coração quebrado deles, os perdoava, os fazia prosperar, e aí eles estavam muito bem. Quando eles estavam muito bem, daqui a pouco eles começavam a cultuar outros deuses, gastar mais tempo com outras coisas, perdendo a essência, e aí Deus tirava a mão, parava de os abençoar, e aí eles percebiam a falta de Deus, se arrependiam, voltavam para Deus, Deus perdoava, Deus abençoava. Esse era o ciclo
na época dos juízes. Quando a crise se instalava muito, pessoal, no meio do povo, Deus levantava um juiz temente a ele. Por exemplo, Débora. Semana que vem vamos comemorar o Dia das Mães, não é isso? E eu pedi para a Rebeca se preparar para falar sobre Débora, numa cultura altamente machista, segregadora do universo feminino. E é difícil mulher falar sem ser feminista. Viu? Por quê? Porque foram tantos anos de cativeiro que agora elas, advogando em causa própria, às vezes passam um pouquinho. Mas nós, há algum tempo, temos estudado e eu colocando isso para a Rebeca como um desafio, para que o que ela compartilha, o que ela vive como pessoa e o que ela nos serve aqui espiritualmente, com seu conhecimento, etc., não seja tendencioso ao feminismo, mas seja uma voz do valor real da mulher, que não é nada menos do que o homem. Mulher não está num nível abaixo. Não é um sexo frágil, como há muitos anos as tratamos, né? Mas ainda somos extremamente machistas, patriarcais. A mulher ainda ganha 30% menos que o homem fazendo a mesma função. Ainda precisamos amadurecer muito como sociedade, mas nós, como comunidade, queremos levantar a bandeira que acreditamos na igualdade do valor humano, seja ele homem, mulher, criança, adolescente, há uma igualdade de valor. Amém? Sabe aquelas comunidades onde apenas o esposo, o pastor, o presbítero pode sentar na frente e a esposa fica lá no último banco? A gente vai comunicando esses valores como se o homem estivesse numa outra posição, né? E isso não acontece. Enfim, voltando, Deus levantava juízes quando o bicho estava pegando. Juízes temente a ele, para devolver ao povo uma essência do próprio Deus. Ao todo, Deus levantou 16 juízes, pessoal. Qual período, pastor? O período da conquista da terra por Josué até o primeiro rei da monarquia. Quem foi o primeiro rei? Saul. Então, esse período entre a conquista da terra, divisão da terra, até o primeiro rei, que o último juiz chamado Samuel vai ungir, que é Saul, Samuel recebe uma comitiva do povo pedindo um rei de carne e osso, não é isso? E aí Saul vai ser ungido rei. Esse período entre a divisão da terra até o primeiro rei é o período dos juízes. E Deus levanta 16 juízes. 16 juízes. Hoje, como eu falei, eu quero pedir licença aos excelentes, aos demais, e falar com os medianos, com aqueles que nunca conseguiram ser o chefe da turma. Difícil chegar no 10. Que o dia, se por acidente aconteceu um 10, você chegou em casa, a sua mãe pegou sua prova e falou: tem alguma coisa errada. Os que não eram escolhidos como o mais bonito da escola. Não aconteceu comigo. Rainha da pipoca. Quero falar com aqueles que ficam na média, ou que ficaram na média. Porque existe uma cultura entranhada na nossa sociedade, que é a cultura do vencedor. O grande problema, pessoal, é que em primeiro lugar só tem um. E todos os que chegam para trás do primeiro lugar não se percebem vencedores, ou não são colocados como vencedores. E se você é como um de mim, reles, que não tem pedigree, que não nasceu em berço de ouro,
que não tem uma história de família perfeita, de planos perfeitos, fielmente executados. Nosso lugar nessa fila fica lá para trás. O lugar mais alto do pódio só cabe um. E a grande pergunta é: e os demais? E os que completam a prova? E os que chegam lá com muito esforço e não são olhados? E por que que muitas vezes a gente só tem essa cultura de pôr o holofote no primeiro lugar? Talvez a maior conquista de uma prova seja a pessoa completar a prova, porque há tempos atrás ela não dava um passo, ela nem andava. A saber, ela ia ficar tetraplégica. E agora ela está de pé, já é um milagre. Ela está fazendo um exercício, já é 2 milagres. E ela completar uma prova Jefté é desse tipo. A história diz que Jefté era um homem forte, guerreiro, mas a sua mãe era prostituta. Olha como é que o camarada já começa a história dele na Bíblia. Não, ele é até legal, forte, guerreiro, mas sua mãe é uma prostituta. Que começo de história, pessoal. Gileade era um homem que tinha uma família tradicional, tinha filhos com a sua esposa. Porém, um dia, diz a história que ele deu um surto e foi pular a cerca. E deu errado, pessoal. Sabe quando dá errado? Quando tem que dar errado, no dia deu errado. E ele engravida uma mulher de vida fácil. Se você vai estudar, alguns teólogos dizem que não necessariamente ela era uma prostituta templária, né, daquela questão de que lá em Corinto vai tratar, né, que da adoração pelo sexo, mas ela podia ser uma mulher cananeia, e toda mulher cananeia naquela época, mesmo que ela não fosse prostituta, ela era tratada como. Então, trocando em miúdos, ela era uma prostituta, ou de fato, ou de consentimento, ou de conceito. Gileade, seu pai, casado, teve mais filhos. E a história vai dizer que esse filho bastardo morava junto com os outros filhos na mesma casa. Só que os irmãos começam a crescer, olha para a herança do pai e fala: esse aqui não vai pegar nada. Entendeu? Herança, esse aqui não pega. Expulsa ele de casa. Quando ele é expulso de casa, ele é acolhido pela galera da rua. Se a Mara tivesse aqui, ela me batia, mas eu digo rua no pejorativo, tá bom? Ele é acolhido pela gangue, se torna chefe de quadrilha, bandido, e por fim, quando tem uma possibilidade de fazer alguma coisa certa, ele faz um voto, gente. Olha isso, olha o voto que o cara me faz. Que se ele vencesse a batalha, ele ofertaria a primeira pessoa que saísse à frente dele quando ele voltasse. Só que quem sai à frente dele é a filha dele. E ele tem que matar com as próprias mãos sua filha para cumprir o que Deus falou. Um juiz que Deus escolheu, gente. O que esperar de um homem com um currículo desse? O que extrair de um homem desse? E quando eu olho essa história, eu olho para mim. O que esperar de mim? O que esperar desse reles? Dizia meu avô, não vale um conto de réis. O que esperar disso? Algumas lições de Jefté para nós. Lição número 1. Há realidades da nossa história que a gente não pode mudar.
que a gente pode ressignificar. Vou repetir. Tem coisas que você não adianta lutar contra. É um fato. E não adianta você gastar energia com aquilo que não vai mudar. No versículo 1, o primeiro apontamento é: ele é até forte, mas é filho de uma prostituta. Jefté não pediu para ser filho de uma prostituta, gente. Só que se Jefté se esconder atrás disso, ele vai mudar o que na história dele? E nós temos uma capacidade muito grande de lutar contra realidades imutáveis, de perder tempo tentando mudar aquilo que não muda mais, que está sobre nós. E a gente pode ser consumido de energia com uma coisa que não muda. O máximo que você pode conseguir é ressignificar a sua história, mas a sua história já está marcada, acabou. Aquilo que passou, já foi um fato, foi marcado. E Jefté foi marcado como filho da prostituta. Ao invés da gente olhar com energia para o que há de vir, nós temos muito mais capacidade de nos prender ao que já foi. Não é isso? Satanás é muito inteligente, pessoal. O objetivo dele é 2. Ou ele faz você ser um depressivo compulsivo e vive só do seu passado, não tem perspectiva no presente, não olha para frente, ou ele te faz ser um viajado na maionese que só olha para frente, mas nunca consegue aterrissar nada. E no presente? Não, no presente ele não quer que você perceba nada. Porque é no presente que você escreve o amanhã. Se você não perceber como vive o hoje, amanhã vai ser só a repetição do que era ontem. Tá difícil? Deu para entender? Se você não conseguir ver o presente, guarda o que eu estou te falando. O que você vai viver amanhã vai ser simplesmente a repetição do que você já viveu ontem. Porque você não escreve uma nova história. David, mas nós não precisamos resolver as coisas do passado? Olha, nós precisamos, mas tem coisas que são imutáveis, já estão lá. Precisamos reconhecer, entender que elas existem, baixar a guarda e falar: realmente é a minha história. O que eu posso ressignificá-la hoje no meu presente para que ela não repita na minha vida amanhã? Você pode ter nascido com um rótulo, pode ter nascido com uma marca, pode ter nascido com uma realidade adversa, pode ter nascido com uma doença degenerativa. Não tem como mudar. O máximo que você pode fazer é ressignificar e dar uma nova história a seus dias. Há fatores que nos compete entender e há outros que nos compete superá-los, acatá-los. Você cometeu aquilo, não foi? Realmente. Não quero negar mais. Cometi. Mas não quero cometer mais. Você me dá uma chance a partir de hoje? Você me ajuda? Estica sua mão para mim. Porque amanhã eu quero me lembrar não só do que eu tinha cometido ontem, mas do que eu vou escrever hoje com a sua ajuda. Me ajuda? A primeira lição que eu tiro da vida de Jefté é que há realidades da nossa história que não podemos mudar. Está lá. Precisamos ressignificar. Vivemos, mas vivemos para... Segunda lição que eu tiro com a vida desse homem chamado Jefté é que a fuga dos cenários difíceis da nossa vida não nos faz nos sentir vencedores.
Ou melhor, a fuga não resolve o problema, porque o problema está dentro de nós. E você pode morar aqui, morar na Espanha, morar na América do Sul. Me ajuda. Morar lá em Passos. Não adianta. O negócio está aí dentro. Se você mudar, vai com você. A história diz, pessoal, que Jefté é açoitado pelos seus irmãos. Então ele foge da presença dos irmãos. Eles dão um espalha-brasa, né? Põe ele para correr e ele, foge. Ao invés de resolver o problema, a fuga cria novos problemas. Porque aonde que ele vai cair? No colo do capeta. Na companhia das piores pessoas que ele podia cair. A galera de Tobi. Já viu aquele ditado, desgraça pouco é bobagem, né? Um abismo vai chamando outro abismo. Aí o cara já nasceu com problema. Aí ele começa a perceber o problema. Agora está no meio dos irmãos. Não tem espaço nem dentro dos irmãos. Foge e cai aonde? Justamente na galera do mal. E sabe o que eu fui perceber ontem? Que o combustível da fuga é o medo. E muitas vezes fugimos por medo. Não aquele medo natural de poupar a vida, mas o medo de ser ressignificado, de ser regenerado, de ter que pegar aquela massinha que estava pronta, desmanchar de novo e fazer de novo, de ser. Nós temos dificuldade disso, nós temos inabilidades para ser. É melhor deixar como está. Não é assim que a gente faz? Não, essa área da minha vida não toque no assunto. Não, não quero que você faz isso. Só que fugir é uma solução temporária para um problema que pode ser permanente. E aí você vai observando a vida da pessoa, o dia vai se passando e os dias são repetições do seu passado. Já viu? Não mudam, não amadurecem, não ressignificam a história, só repetem a história. É a inabilidade que a gente tem de contemplar o caos e encarar o caos, encarar as verdades, enfrentar os problemas de frente. Isso sim pode nos livrar de mais problemas. Normalmente, nossas maiores conquistas vêm quando a gente consegue vencer nossos piores medos. Aquilo que a gente tem profundo medo e é ressignificado, aí sim há um peso de construção daquilo que você temia e agora é uma dádiva da vida, te oportunizando. Encarar e construir de novo. Jefté ainda. Primeira lição que eu tirei com ele foi que tem coisas que não podemos mudar, podemos ressignificar. A segunda lição é que a fuga não resolve, porque o problema pode estar dentro de nós. O problema de Jefté estava dentro dele. Você fazer uma caminha dentro da sua caminha não resolve. Um quarto dentro do seu quarto para você ficar só lá trancado não resolve. O problema continua lá. Terceira coisa que eu aprendo com Jefté, meus irmãos, é que quando ele recebe essa comitiva de pessoas lá, convidando Jefté para representar o povo que o expulsou. Olha que interessante. Ele não foi expulso? Agora, os mesmos que o expulsaram estão em aperto e vai lá bater na casa de Jefté. Jefté, você podia cuidar da gente. Quando isso acontece, eu tiro essa terceira lição. Com H, possibilidade na impossibilidade. Há possibilidade na impossibilidade. Sabe por quê?
Porque Jefté tinha uma profunda convicção que o fator determinante da sua vida, o fator determinante da história de Deus, ou na história dos homens, é Deus, e não os homens. Jefté sabia que o extraordinário é Deus, que o poderoso é Deus, que o maior é Deus. E ele não tem dúvida se Deus pode lhe dar a vitória. Ele tem dúvida se Deus quer dar a vitória para ele. Mas que Deus pode, isso ele tem convicção. E o nosso maior problema é crer que Deus pode. Porque nós não poder não é o problema para Deus. O problema é que a gente tem dificuldade de crer que Ele pode. E aí, como temos dificuldade de crer que Deus pode, falamos que Deus não pode ou que a gente não tem coragem para fazer. Ou falamos até gospelmente falando, se for da vontade de Deus. Né? Mas Deus pode. A grande pergunta é se Deus quer, se tem a ver com o plano eterno dele. Jefté tinha profunda convicção que o fator determinante na história dos homens é Deus. Não precisamos ser pessoas extraordinárias. Precisamos é nos colocar nas mãos de um Deus extraordinário e viver o extraordinário de Deus. Entende? Não tem a ver comigo. Tem a ver com quem Ele é. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é o único Deus. Ele é poderoso. Não é o que acreditamos em nós. Não vamos tentar. Se volta. Não precisamos ser pessoas extraordinárias. Precisamos é nos colocar nas mãos de um Deus extraordinário e viver o extraordinário de Deus. Porque Ele é o extraordinário, Ele é o todo-poderoso. Nós não precisamos ser. Nós podemos continuar sendo barro, pequenininho. Entende? Esse é o lugar nosso. Esse é o lugar do servo. Por isso que Jesus, na hora do vamos ver, Ele tira a toalha e vai lavar o pé do outro. Mais ou menos assim. Eu sou Jesus, o Senhor de tudo, o dono de tudo isso aqui. Mas eu te sirvo para que você sirva. Eu gosto da palavrinha servir. Ser, hífen, vir. Ser para servir. Entende? Jefté, gente, dá uma boa lição para nós, que ele não se esconde na montanha do caos da história dele. Sabe o que ele podia fazer, Ana, com aquela comitiva que chegou lá? Ah, agora é minha vez. Não é isso que a gente faz? Agora você vai ouvir. Não é assim que a gente faz? Agora você me expulsou da casa do meu pai, tirou a única coisa que eu tinha, que era um pai, que nem mãe eu sei quem é. Que ela nunca cuidou de mim. Você tirou a comida que eu tinha, agora você vem me pedir ajuda, agora você vai para os quintos dos infernos. Vai dormir abraçado com Satanás. Mas Jefté não é desse tipo de gente. Jefté olha para eles e fala assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu entender, vocês me expulsaram, vocês acham que eu não sou nada, vocês me colocaram na rua, eu caí na mão de um tanto de gente leviana. O que é leviandade? Pessoa ruim. Os filhos de Belial. Belial é gente má. Ele caiu na mão de gente má. E agora vocês vêm me pedir ajuda? Tudo bem. Eu posso ajudar vocês. Eu só preciso de uma segurança que vocês não vão me matar. Então, por isso, fale diante do nosso Deus e diante do povo, que se eu vencer a batalha, você me coloca como chefe de vocês. Porque aí eu vou ter certeza que vocês não vão me matar.
Jefté não ficou lambendo sua ferida para ver se sai mais pus, igual a gente. Ele não ficou lá lambendo a ferida do passado. Ai, será que eu vou dar conta? Em nome do Senhor, se eu souber que Ele quer, eu vou. Jefté, mas deixa eu te contar, tem os amonitas, tem o outro povo lá, tem outro povo lá, tem outro povo lá, você vai ter que passar no meio de 3 povos, e depois chegar num lugar, e depois a gente tem que conquistar. Deixa eu te explicar uma coisa, o fator extraordinário na minha vida não sou eu. A gente precisa saber se Deus quer, que se Ele quiser, nós podemos. E essa é a terceira lição que eu tiro com Jefté, a possibilidade na impossibilidade. O que você precisa ver é treinar seus olhos. Como é bom, pessoal, eu já falei isso na terça-feira, vou abrir meu coração. Como é bom se relacionar com pessoas que veem além do que está vendo. Como é bom. Como é bom conversar com pessoas que têm planos que vai para além dessa vida. Como é bom. Você sente um negócio lá dentro de reposicionando as coisas. E às vezes o que nos falta é esse senso de eternidade afetando as coisas naturais e ter papos que nos lembrem de onde viemos e para onde vamos. É só isso. O que nos falta é a nossa esposa, né, o seu esposo, te acordar de madrugada e falar, tive um sonho. Deus me mostrou isso. Acorda porque Deus vai fazer isso em nós. Porque o problema não é se eu vou conseguir fazer, o problema é que, a questão é que Deus vai fazer em nós. Mas vamos acordar aqui agora, porque eu não aguento carregar isso sozinho, vamos dividir o negócio, porque Deus está fazendo algo em nós. Maravilhoso. Jefté não se omitiu mediante uma demanda presente com realidades do passado. Ele se liberta e vai olhar a oportunidade do novo. O que tem novo aí? O que tem novo? Eu já não tenho nada para perder. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você ter coisas a perder, você não vai o ter. Enquanto você ter muita coisa ainda para perder, você não vai o ter. Porque Ele é Deus de tudo. Jefté já não tinha mais nada, gente, para perder. Ele não tinha família, ele não tinha amigo, ele não tinha reputação, ele não tinha pedigree, ele não tinha nada. Ele só fala o seguinte, eu tenho eu. Você quer eu? Se o senhor quiser eu estou aqui. Quarta lição que eu tiro com Jefté. Fique atento para as voltas da vida. A vida dá volta, gente. Sim ou não? A vida da gente é um ciclo. Que a vida passa no mesmo lugar. Obrigado, Santo. O que não significa que vai passar com a mesma dor. Mas a vida passa de novo e nos dá a oportunidade de desenhar de novo naquele lugar. Aquilo que te fez sofrer ontem, aquilo que era o seu pior caos, a vida vai passar lá de novo. Você só precisa estar atento que está passando no mesmo lugar. Quando você está numa estrada e acontece um acidente num determinado local, eu vou falar o meu. Lá em Citrolândia, quando trabalhávamos lá, houve um acidente com o carro da missão, na hora que a gente estava saindo do culto, e um rapaz, numa moto, numa CG Titan, a 110 por hora, bateu numa Palio Quem de parada.
Ele voou por cima do carro, rolou, bateu na quina do meio-fio e caiu dentro da casa. Pulou a cerca, ela tinha uma cerquinha. A batida foi tão violenta que ele quicou na ponta do meio-fio e caiu lá dentro. O Juninho e a Roberta estavam lá, não deixou mentir. Toda vez que eu passo lá, pessoal, vem aquela sensação ruim. Quantos já viveram isso? De algo que te marcou profundamente. Sim? Você fala assim, aqui não teve uma boa história. Porém, há pouco tempo agora, eu passei lá meio aflito, parei o carro e falei, não. O que aconteceu aqui, o acidente, foi só um dia. Mas nós construímos um altar aqui que valeu por muitos dias. E essa não é a história final da nossa vida aqui, não. Atravessei a rua a pé para o outro lado, parei de frente à base da missão que nós trabalhávamos lá e falei, aqui sim está a nossa história. Ali só está um capítulo da nossa história. Eu quero guardar esse lado de cá. A vida, pessoal, nos dá a oportunidade de novo, no sentido de passar pelo mesmo caminho. Jefté aceita voltar e lutar pelo povo que o tinha excluído. O direito de ser gente. Porque Jefté não é do tipo de gente como nós, que na hora que o outro que nos fez mal está precisando, a gente tem gosto e alegria em pisá-los, em virar as costas, em falar que não. Porque Jefté é outro tipo. Este homem não tinha dúvida se Deus poderia dar a vitória para ele. Ele tinha uma pergunta, se Deus queria dar a vitória para ele. Que se Deus quisesse, ele lutaria sim pelo povo que o humilhou. Sabe aquele histórico de derrotado? Talvez podia assombrar Jefté. A grande coisa linda é que ele encontrou com um Deus vitorioso. E todas as derrotas que ele tinha são muito menores com as vitórias que esse Deus constrói, construiu e construirá. Porque ele é o vencedor de tudo. Ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu a dor, ele venceu os homens arrancando pedaços da sua própria carne. Ele venceu tudo pelo amor. Que coisa maravilhosa! O nosso Deus encarnado, Cristo, morreu por nós, nos dando uma vitória pelo amor. Gosto de um texto que diz, em Colossenses 4:5, que diz que nós precisamos agir com sabedoria e aproveitar todas as oportunidades. Colossenses 4:5. Nós temos falei isso na Jocum essa semana, há uma diferença entre conhecimento, ortopraxia, apostila, graduação, faculdade, conhecimento. Isso aí é sem conhecimento. Existe uma diferença entre conhecimento, que é a ortopraxia, a apostila, o conteúdo acadêmico, de entendimento. Entendimento, o Bruno me ensinou um negócio essa semana, que é a parte da emoção, da alma do negócio. É quando você consegue pegar o que você aprendeu no livro e pôr na sua mente como verdade. Isso é entendimento. Isso é ortopatia. Entrou na sua mente. Você estuda 10 horas para guardar 30 minutos, não é isso? 40 minutos. Se perguntar matérias que eu fiz no seminário há 5 anos atrás, eu nem lembro do que se trata. Por quê? É conhecimento. Está lá dentro em algum lugar. Você estuda, vê um médico estudando, gente, os livros. Aí você chega para ele depois de 10 anos de formato e fala, você lembra como é que é? Tem que ir lá no livro. Na época,
Passou na prova. Tem uma por onde vai, mas ela tem que... Porque é conhecimento. Entendimento é outra coisa. Entendimento é você entender o que você aprendeu. E sabedoria é você viver o que você entendeu. Conhecimento, entendimento, sabedoria. 3 coisas totalmente distintas. Sabedoria precisa da vida. Por isso que você pode ter um velhinho sábio que nunca teve conhecimento. Porque ele aprendeu na praxis, na vida. Por isso que você pode ser um velho com muito conhecimento sem sabedoria. Você pode ter um cérebro desse tamanho e não ser sábio, porque você não aplica nada. Você só sabe para falar para o outro. A gente ensina o que a gente sabe, porém, a gente reparte com o outro o que a gente vive. Eu acredito no discipulado pela ortopraxia, não apenas da ortodoxia. Por isso que se tiver muita informação e pouca vida, possivelmente não fará discípulo. Porque vai ter que chamar junto. Vai ter que comer uma costela com mandioca e bater um papo, hein, Thales? Aquele jeito. Deus deu um altarzinho lá para nós lá em casa. Aí eu estou precisando fazer um suportezinho de ferro assim, ó, para colocar a costela. Eu estudei essa semana. Falou que tem que ser 60 centímetros do braseiro. Durante 6 horas. Entendeu? Aí acorda de manhã, 8 horas. Ou até um pouquinho antes. Coloca lá em cima, né, Fernandinho? E deixa lá. Deixa lá. A hora que o incenso começar a sair para fora da casa, assim, ó, você sobe para o lugar santo. Né? Amém? Discipulado, você vai ter que repartir sua vida com o outro. Ninguém cresce sozinho. E Jefté, pessoal, não virou as costas para esse povo dele que precisava dele, não. Jefté foi lá, porque ele acreditava em Deus. Deus está no negócio de elaborar currículos. Ele está sempre usando experiências do passado para nos preparar para oportunidades do futuro. Guarda isso que eu estou te falando. Se você quiser ser uma pessoa sábia, viva honestamente. Porque mesmo sem muito conhecimento e muito entendimento, amanhã você vai ter para repartir. Mas se você buscar só conhecimento, não entender nada e não viver nada, a única coisa que você vai ter é o título. E vai ser como um sino que bate e não faz barulho. Já viu isso? Pessoas que estão com o microfone na mão falando e aquilo não entra na pessoa. Parece ter uma coisa errada. Por quê? Porque falta esse senso do que é de fato. Currículos. A gente normalmente coloca no currículo o que é bom. E eu ouvi uma psicóloga na CBN essa semana, dizendo assim que na entrevista de emprego, as primeiras a serem desqualificadas são as pessoas que lutam nos 5 primeiros minutos para ressaltar suas qualidades. Ela corta tudo. Aí ela faz uma perguntinha básica. Defina para mim quem você é. Bomba, né? Quem é fulano? Defina para mim umas 3 palavras. Aí a pessoa pergunta, mas isso é muito difícil, né, a jornalista? Ela fala assim, você acredita nisso? Pode ser difícil para você entender ou colocar para fora, mas você já é, porque você é alguma coisa. Eu sou uma pessoa em formação, filho do Sr. Horácio, caminhoneiro, e da Maria de Lourdes, dona de casa. Eu sou o David, um servo, tentando ser servo de Jesus. Um pouquinho. Sou esposo da Rebeca. Entende? Tem informação aí dentro. A gente só tem que aprender a
puxá-las para fora. Gosto de uma frase de um promotor de justiça, que nós conhecemos ele, que ele fala assim: sou pouco e sei pouco, mas faço pouco que me cabe, me dando por inteiro. Ele não é partido, não. Ele sabe que ele é pouco, sabe pouco, mas o pouco que ele sabe que ele é, ele não faz mais ou menos, não, ele faz com zelo. Ele se dá por inteiro.